Meus amigos, deu ruim nos Estados Unidos. Parece que Joe Biden lá vai ser eleito mesmo e a reeleição de Donald Trump, que eu particularmente contava como certa, não deve acontecer. Então eu tô gravando esse vídeo ainda há esperança da recontagem dos votos, mas se não for por este caminho, a tendência é que realmente Joe Biden seja eleito presidente dos Estados Unidos. E aí, qual é a lição que a gente tem que tirar disso para evitar essa desgraça em 2022 aqui no Brasil? Já pensou aí a volta do PT ao poder depois de 4 anos de Bolsonaro? Então, para a gente não ter isso, acho que é hora da gente começar a tratar e ver, né, quais as lições que a gente pode tirar dessa eleição nos Estados Unidos e aplicar aqui no Brasil. Bom, antes de tudo é importante dizer o seguinte: não dá, eu aqui não consigo cravar que houve fraude, né? A gente desconfia muito, sim, que houve algum tipo de fraude lá. Me lembrou bastante a eleição de 2014 aqui no Brasil. Para quem não lembra, a eleição aqui estava parada no Sudeste até as 18 horas e do nada a recontagem de voto volta com a Dilma ganhando. Então isso me lembrou bastante, mas daqui é muito complicado falar que houve fraude, né? Apesar de da gente ficar bem desconfiado. Mas o foco do vídeo não é esse. O foco do vídeo é falar quais lições a gente pode tirar do que aconteceu nos Estados Unidos para aqui no Brasil. Então eu acho que é o seguinte: o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, principalmente o presidente, é o seguinte: não subestime a imprensa. Não subestime a imprensa. Esses caras trabalham por 4 anos militando contra o presidente. Foi assim com Trump, está sendo assim com o Bolsonaro. Então, assim, não dá para menosprezar o poder de toda a imprensa passar 4 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 no mês e 365 dias no ano atacando o presidente. Por mais que a população hoje já tenha uma certa noção do que é a imprensa e como ela trabalha, isso não significa que o que ela faz não tenha efeito. Pelo contrário, né? Nos Estados Unidos, os caras lá fizeram até pior do que fazem aqui com o Bolsonaro. E aí, como é que fica? Quantos votos será que o trabalho da imprensa nesses últimos 4 anos acabou tirando do Donald Trump? Então, assim, a gente precisa sempre lembrar de não subestimar o poder que essa imprensa totalmente parcial tem. Então, o presidente precisa ter ciência disso e começar a parar de dar munição para a imprensa. Parar de dar qualquer tipo de entrevista. Felizmente já parou bastante, né? Porque a gente jogou aí 1 ano e meio do mandato dele, entre aspas, no lixo, dando entrevista no cercadinho para aqueles abutres, mas felizmente ele já tomou consciência, algum iluminado lá explicou para ele que não seria legal ficar dando entrevista, dando todo dia um revólver para a imprensa e passar o dia fugindo das balas. Então ele já parou de dar entrevista, mas mais do que isso, ele tem, principalmente, não voltar a dar entrevista, tomar cuidado com o que fala com os apoiadores, né? Porque o que ele fala aos apoiadores, e é possível que muita gente ali esteja infiltrada, o que ele fala com os apoiadores vira notícia, porque eles pegam na internet e isso vira notícia. Seria recomendado também todos os ministros pararem de dar entrevista para a imprensa, porque o que acontece? Essa imprensa ela não tem o objetivo de informar ninguém. Eles só querem, na verdade, distorcer aquilo que o governo, que o presidente fala, que os ministros falam, que o governo faz. Então, assim, quando um ministro ou o próprio presidente dá entrevista para esses caras, eles basicamente pegam aquilo que foi dito
editam, colocam trechos sem o contexto, distorcem, e aí no fim, meu amigo, aquilo que era uma boa medida, uma boa informação, acaba se transformando em uma arma para a imprensa. Então, quando eu falo para o presidente não subestimar a imprensa, é nesse sentido. Não dê mais entrevista para esses caras. Esses caras estão lá para distorcer o que você fala, né? Então, esses caras estão há 4 anos, já estão há quase 2 anos trabalhando contra o presidente, vão passar os próximos 2 anos também. Então, é ter essa consciência e parar de dar munição para a imprensa, certo? Trabalhar muito a imagem do presidente, não pode ser qualquer tipo, um ministro dar entrevista para um canal de qualquer jeito, sem passar por uma avaliação. O ideal era que tivesse que o setor de comunicação do governo fizesse todo um trabalho de lapidação do que vai ser dito ou não para a imprensa. Mas enfim, o ideal mesmo é que não falem nada com a imprensa, né? Esse é o papel do governo em relação à imprensa. O segundo ponto é o seguinte: escolas. As escolas hoje no Brasil são fábricas de formar eleitor petista. Boa parte dos professores que estão lá não estão lá para ensinar. Eles usam o argumento de ensinar para ensinar esquerdismo. É isso que esses caras fazem lá. Então, se você pensar que em 2022, parte do eleitorado que em 2018 tinha 12 anos de idade, a situação é preocupante. Gente que em 2018 tinha 12 anos de idade está apta a votar na próxima eleição para presidente. Infelizmente, a gente sabe como a molecada está saindo das escolas. A lavagem cerebral em favor da esquerdalha acontece principalmente em sala de aula. É uma militância diária desses professores piquetistas e principalmente petistas, combatendo o governo, falando mentiras, distorcendo medidas, desinformando, enfiando ideologia de gênero, enfim, coisas que a gente já sabe que acontece lá. Só que é complicado para um pai e também para o governo tomar alguma medida contra isso, porque a lavagem cerebral acontece da boca do professor para fora. Então fica complicado. O governo, por mais que ele adote medidas contra isso, é difícil você fazer algum tipo de coisa. E enquanto isso, a máquina de formar petista está trabalhando a todo vapor. Então, nesse caso específico de alunos, né, de evitar que as próximas gerações se tornem aí eleitores da esquerdalha, é aí que entra o trabalho dos pais, né? Não é uma missão fácil. É praticamente reverter tudo aquilo que foi colocado na cabeça da criança e do jovem em sala de aula dia após dia, fazer esse trabalho ao contrário dentro de casa. A vantagem é que são os pais dessa criança que estão junto dessas crianças. Então, a atenção é maior, há um poder, há um poder exercido sobre a criança. Então, tem essa vantagem de um pai conseguir explicar melhor as coisas para um filho do que um professor. Só que o trabalho dos professores são muito, muito constantes, né? E não é fácil também para o pai trabalha, às vezes chega em casa tarde, a mãe trabalha, chega em casa tarde. É difícil reverter essa lavagem cerebral na cabeça da criança. Mas é importantíssimo que o pai tenha essa consciência de que precisa tomar muito cuidado com o que está sendo dado em sala de aula pros seus filhos, né? E fazer esse trabalho de reversão também. Então, assim, recapitulando, são 2 pontos que eu vejo essenciais aí para 2022.
muito cuidado com a imprensa, o governo precisa tomar muito cuidado com a imprensa, parar de dar munição para a imprensa, ou seja, acabam todas as entrevistas, o governo tem que melhorar a sua comunicação com a população, tem que ter uma forma mais eficaz de divulgar o que está sendo feito, já melhorou bastante, mas ainda não é o ideal, né? E, por outro lado, cabe a nós tomar muito cuidado e ter muita atenção com as próximas gerações, com os jovens que vão votar ali não só em 2022, mas 2026, 2030. Muito cuidado com o que está sendo dado em sala de aula, né? A gente acha que são dois pontos aí que a gente pode abrir mão, mas veja o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu tenho certeza, eu não sou nenhum especialista em eleição americana, mas eu tenho certeza que boa parte dos votos que deram para esse Joe Biden vem de adolescentes que já têm idade para votar, de universitários, enfim, da galera jovem. A gente tem que ter muito cuidado. Então, não menosprezar o poder maquiavélico que tem a imprensa e dar um jeito de interromper a fábrica de formar eleitor petista que são as escolas brasileiras. Beleza? Se você acompanhou esse vídeo até o final, eu agradeço. Agradeço mesmo. Peço que você curta se gostou, se inscreva no canal e futuramente a gente manda mais vezes. Beleza? Um abraço.